Hoje em dia, aqueles que falham em ter olhos espirituais, ouvidos espirituais e um coração espiritual aberto para entender com precisão e prestar atenção aos verdadeiros ensinamentos de Deus, não podem discernir se os eventos que se desenrolam são o cumprimento das profecias da Bíblia ou apenas partes de suas vidas diárias, até mesmo já que essas profecias estão se cumprindo diante dos seus olhos. Há uma passagem na Bíblia onde Jesus, que veio a esta terra como o Salvador, enfatizou que ele é a realidade do maná. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48, Jesus diz: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, o que acontecerá com eles? Eles irão. Viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele continua a explicar sobre o maná. Vejamos o versículo 55. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim, viverá. Os judeus daquela época perguntaram: Como podemos saber que tu és o Messias, o Cristo que desceu do céu? E fizeram a sugestão primeiro. Os judeus então perguntaram a Jesus: Nossos ancestrais comeram o maná, o pão misterioso no deserto. Você pode nos mostrar esse sinal? Em resposta à sugestão deles, Jesus disse: O maná que vocês chamam de comida misteriosa não se refere a ninguém mais além de mim. Ele acrescentou: Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. A menos que vocês comam a minha carne e bebam o meu sangue, vocês não têm vida. Aqueles que creem em minhas palavras terão a vida eterna. Dessa forma, Jesus continuou a explicar para aqueles ao seu redor sobre o maná no Evangelho de João, capítulo 6. Porém, depois de ouvir as palavras que Jesus falou, os judeus começaram a deixá-lo um por um. Vamos continuar. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim, viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo, morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Jesus disse: Os seus antepassados comeram o maná, mas todos eles morreram. Porém, quem se alimenta de mim, o verdadeiro maná que desceu do céu, viverá para sempre. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Eles começaram a sussurrar. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Jesus não tinha ensinado nada além da verdade até aquele momento, mas eles ainda estavam perplexos, não acreditando em seus ensinamentos. Vejamos o versículo 64. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto, é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele.
Então, perguntou Jesus aos 12: Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Muitas pessoas não entenderam os ensinamentos das palavras de Jesus e o deixaram um por um. Por isso está escrito: muitos dos discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. A sua jornada de fé em Deus chegou ao fim. Mas o que seus discípulos disseram? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Podemos ver uma clara divisão entre aqueles que acreditavam em seus ensinamentos e aqueles que não acreditavam em seus ensinamentos. Houve aqueles que creram e aceitaram o testemunho sobre Cristo e disseram com confiança: Este é realmente o nosso Senhor. Porém, apesar de ser dito que Ele é a realidade do pão da vida, ou seja, o maná do céu, alguns disseram: Esse é um ensinamento duro. Quem pode aceitá-lo? Isso apenas traz mais confusão. Podemos ver a cena de muitos se afastando de Jesus por esse motivo em João, capítulo 6, versículo 66.